do versículo 1 ao 14. Teve fogo em toda a Judéia, então o ouro derreteu, escorreu por dentro das pedras. E o que os soldados romanos faziam? Eles enfiavam a espada e iam derrubando pedra sobre pedra para tirar o ouro. Cumpriu-se a profecia de quem? De Jesus. Tá? Então no capítulo 24 ele fala do princípio das dores, algumas coisas que iriam começar a acontecer, tá? E agora nós vamos ler do 15, capítulo 24, versículo 15 em diante, que é a grande tribulação, tá? Lembrando que o título aí da sua Bíblia, Grande Tribulação, isso é um título, essa epígrafe não tem no manuscrito original, tá? Então tá aqui a grande tribulação. Quando você ler uma Bíblia que o título está assim, a grande tribulação, é porque você está falando da teologia dispensacionalista. Tá? Porque que divide tribulação de grande tribulação. No entanto, nos originais não tem esses títulos. Tribulação, princípio de dores ou grande tribulação. Está tudo incluído, tá? Isso aqui é tendencioso já o título. O título já é tendencioso, para vocês aprender Bíblia, tá? Só o título aqui, de quem fez a tradução, significa que ele é um dispensacionalista. Tá? E o que é um dispensacionalista? É aquele que crê que Deus tem um tempo da graça para a igreja, a última semana de Daniel não cumpriu, e a dispensação para Israel ainda vai se cumprir. Deus trata a humanidade em dispensações, para o dispensacionalista, que seriam 7 dispensações, tá? Vamos lá, a sexta dispensação da graça, 7ª dispensação, milênio, para os dispensacionalistas, tá? Vamos lá então, versículo 15, de Mateus capítulo 24. Quando, pois, virdes a abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Tá? Ou seja, a abominação da desolação. Muitos preteristas, muitos irmãos preteristas afirmam que aqui está se referindo a Etíoco Epifânio, tá? O Etíoco Epifânio, que foi quem sacrificou um porco no altar. Ele sacrificou um porco no altar, e isso no período dos Macabeus. No entanto, aos preteristas mesmo sabem que isso está errado, porque o período dos Macabeus aqui já tinha passado, e Jesus está falando de algo profético que ainda aconteceria. Outros vão dizer aqui que é Nero, que se declara Deus, se declara divino para receber adoração. Também não. Tá? Vamos lá, versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o eirado não desça a tirar alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a capa. E ai das que estiverem grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias. De forma errada, isso tem sido ensinado, de que Jesus está se referindo aqui ao arrebatamento da igreja, de que uma irmã, por exemplo, grávida na igreja, o bebê vai sumir na barriga dela. Tá? E ela vai começar a chorar por causa disso. Então isso não é um ensinamento bíblico, tá? Isso não é um ensinamento bíblico. Então a gente tem que tomar cuidado. Jesus não está falando sobre isso. Está falando sobre a fuga do povo judeu da Judéia. E ele diz: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado.
Então ele está falando ali com o povo judeu. Continuemos. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Querido, se o que Jesus está falando aqui refere-se a um período que já se cumpriu, não tem sentido. É evidente que ele está falando de um período que ainda vai se cumprir. Vamos seguir o texto. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias estão abreviados. Vocês estão percebendo que os dias estão passando rápido demais? Vocês estão percebendo que não dá tempo de fazer mais nada? Eu cheguei na igreja, o irmão Maurício falou: pastor, passou, nem vi. Vocês estão percebendo que parece que o dia encurtou? Se você hoje não fizer nada correndo pela manhã, acabou o dia. Passou rápido. Você não faz mais nada. Parece que os dias estão voando, gente. Nós compramos ontem uma Coca-Cola, porque crente toma Coca-Cola para tomar lá em casa. E na embalagem da Coca já estava Papai Noel. Nós estamos em outubro. Daqui a pouco, em dezembro, já estão vendendo para o Dia das Mães. Está passando rápido. Irmãos, 2024 já acabou. Acabou. Nós vamos virar aqui outubro, novembro, dezembro, acabou. Está voando o tempo. As pessoas têm percebido isso. E Jesus disse que se aqueles dias não fossem encurtados, abreviados, nenhuma carne se salvaria. Porque você imagina, gente, se isso não passa rápido, o sofrimento que nós estamos vendo no mundo, guerra, fome, peste e outras coisas que ainda vão piorar. E Jesus falou que esses dias então seriam abreviados. Vamos lá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo aqui, eis o Cristo ali, não acreditem. Outra vez ele repete, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, preste atenção nisso, operando grandes sinais e prodígios. Que é que o povo sai para ir atrás hoje nas igrejas? Sinal e prodígio. E os falsos profetas fazem sinais e prodígio. E as igrejas, irmão, para arrecadação financeira, estão apelando para tudo. E uma pessoa que não conhece a Escritura, se ela vê uma cura miraculosa, ela diz: é de Deus. É de Deus, opa, Deus está nisso. E eles usam isso para enganar as pessoas. Tá? Tome cuidado, porque eu sempre falo em aula, se você pegar uma nota de R$100 na mão, você foi no mercado hoje, é pouco, a gente trabalha com dinheiro, mas tem alguns endinheirados aqui, né? Irmão Ricardo endinheirado, irmã Kelly endinheirado, irmão Charles é endinheirado, então tem uns irmãos endinheirados aqui. Que passa ali com uma nota de 200, que é raridade, e alguém vai voltar, sua compra ficou 100, vai voltar R$100 ali. Você vai ficar vendo se a nota é falsa ali de verdade? Não vai, você vai pegar na confiança, porque você está no supermercado, você vai pegar aquele dinheiro e vai embora para a tua casa. Você pegou a nota, olhou nela, você vai embora na confiança, porque você está no supermercado. O supermercado não vai me dar uma nota falsa para mim aqui. Você não vai pegar uma caneta e vai ficar passando na frente da moça ali no balcão. Deixa eu ver se isso aqui está certo. Você não faz isso.
Agora, irmão, é a mesma coisa na igreja. A pessoa vai para um culto, ela vê uma operação de maravilha num lugar, não é possível que esteja errado. Está tendo maravilha, eu estou numa igreja. Eu estou numa igreja. Só que o falso profeta faz sinal na igreja. O falso profeta está relacionado em enganar os fiéis, imitando aquilo que é verdadeiro. E a Bíblia vai nos orientar, irmão, não sigam eles por causa dos sinais, mas vede tudo quanto eles têm ensinado. Se não estiver na palavra, irmão, cai fora, sai correndo. Como já dizia Martim Lutero, ainda que faça chover milagre todo dia, se não estiver enquadrado na Escritura, não acompanhe, não siga. Tem que estar enquadrado na palavra de Deus. Amém, irmãos? E ele continua, vamos lá. Porque então surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais para enganar, se possível, até quem? Os próprios eleitos. Irmão, isso aqui é muito sério. Jesus está falando, se possível, de enganar até quem? Os próprios eleitos. Irmão, não é para enganar aquela pessoa católica, aquela pessoa que não tem religião. É para enganar os crentes que se afastaram da Escritura e serão engolidos pelos falsos profetas. Hoje o Brasil, que é chamado o país do avivamento, que não é nada, porque se fosse o país do avivamento, nós não teríamos um presidente corrupto que saiu da cadeia liderando a nação. Se fosse um país do avivamento, a classe social desigual nesse país aqui não era desse jeito. Se fosse um país do avivamento, o racismo não existiria dentro das igrejas, como está implícito dentro das igrejas. Se fosse um país do avivamento, nós não teríamos clubes sociais dentro das igrejas, nós teríamos mais ação humanitária, nós teríamos mais amor entre os irmãos, nós teríamos mais perdão entre a igreja, nós teríamos uma nação potente, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia, irmão. Então, de avivamento, irmão, esse país aqui já experimentou, agora está afastado completamente. O Brasil hoje está numa apostasia, num declínio espiritual enorme, a ponto de que, irmãos, tem igreja inaugurando cafeteria dentro da igreja, sala de jogos, sala de bingo, bingo gospel, bingo, irmão. O irmão mandou para mim, eu não acreditei, os irmãos jogando bingo. Ou seja, virou um clube social agradável, para você e sua família se sentir bem, mas se esquecer da verdade das Escrituras, que o Evangelho é confronto, é renúncia, é arrepende-se, peça perdão dos seus pecados, e você será salvo pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu estava falando com um pastor ontem, que estava muito triste, desanimado, e ele estava chorando, e ele falando assim: pastor, eu não sei mais o que eu faço, não sei mais o que eu faço. Falei, e aí está o erro. Quando você falou assim, não sei mais o que eu faço, é aí que você está fazendo errado. Porque eu percebi que ele estava fazendo as coisas para atrair o povo para a igreja. Traz pregador, traz cantor, e traz profeta, e traz esse, e traz aquele, e o negócio não vai. Porque cristãos que são doutrinados, irmão, por evento, ele fica pelo evento. Quem é doutrinado pela palavra, fica pela palavra. Glória a Deus, irmãos. Pega o texto bíblico aí. Olha o que Jesus diz, 24, 25. Vede que eu já tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que Jesus ou Cristo está no deserto, não saia. No interior da casa, não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, e aonde estiver o cadáver, se ajuntarão os abutres, ou se ajuntarão as águias, conforme a tradução bíblica. Então Jesus deixa um alerta claro do que já tem acontecido no mundo.
falsos cristos, falsos profetas, aparecendo e fazendo operações miraculosas. Eu me lembro em Mogi Guaçu, aqui, falando da nossa cidade, o ano era 1996, lotado o ginásio do Camacho, e veio um nigeriano que derrubava todo mundo no chão, e foi um monte de igreja, e ele derrubava, e ele passava a mão, e caía um monte de gente, manifestação de demônio para todo lado, o ginásio lotado. Esse nigeriano depois, ele foi assassinado na terra dele, porque ele tinha envolvimento com o narcotráfico internacional. E ele estava derrubando pessoas aqui em Mogi Guaçu. Poder de Deus, guardem isso, não é para ficar caindo no chão. Poder de Deus não é para plantar bananeira na igreja. Poder de Deus não é para subir pilar da igreja. Poder de Deus é para ter uma vida transformada. Aquele que bebia não vai beber mais. Aquele que se prostituía não vai prostituir mais. Aquele que vivia uma vida no mundo podre vai sair deste mundo e vai viver uma santificação para a honra e glória do nome de Jesus. Na minha época, validava-se o crente pelo tanto de língua que ele falava. Tinha irmão que falava: ô pastor, eu falo 2 horas de língua. Ô pastor, eu falo 1h30 de língua estranha. Eu consigo falar 3 horas de língua. Mas o crente regenerado pelo Espírito Santo não é o tanto que ele fala de língua, é o quanto que ele segura a língua. É o tanto que ele segura a língua. Não é o tanto que ele fala de língua, é o tanto que ele segura a língua de não ficar caluniando, amaldiçoando e falando mal do seu próximo e do seu irmão. Então a regeneração, irmãos, é algo que não tem sido ensinado na igreja. Vamos lá. A vinda do Filho do Homem, versículo 29, pega a sua Bíblia aí. Então logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Irmãos, está na ciência já, pelo amor de Deus. Os cientistas estão afirmando que o sol já tem uma cratera nele de quilômetros. E todos os cientistas confirmam que o sol é uma estrela que vai acabar logo, logo. As descrições do que nós vemos do sol no Apocalipse, que é aquele calor abrasador, a morte de uma estrela, né? Ele vai abrasando, vai quase que estourando. Depois João vê vermelho como sangue, e depois João vê como um saco de cinza a morte de uma estrela. Irmão, Jesus disse que o sol ia escurecer, e olha o que mais, e a lua não dará mais a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Talvez não acreditem mais na nossa pregação, mas olhe o Brasil como está. Tem uma amiga minha que estava na Flórida há 15 dias, aquele tsunami, aquele furacão que passou pela Flórida, e ela filmou ao vivo, e eu preocupado com ela, porque a gente ama muito a vida dela, e ela falando assim: pastor, fique em paz, porque ele chegou aqui em F2, foi calculado chegar em F5. Irmãos, quando ela mostrou para mim as imagens em F2, eu falei: isso daí é um F2? Misericórdia, irmão. O F2 já estava destruindo tudo. Imagina se passa um F5 lá, e alguns até tiveram medo de falar que daria um F6. Na história nunca daria um F6. E Deus aplacou a mão de misericórdia e não aconteceu. Nós estamos vendo calamidades pelo Brasil, aqui no Brasil. Quantas calamidades acontecendo, o mundo, a natureza está falando, a natureza está proclamando, está mostrando para os homens a grandiosidade do poder desse Deus. Eles não acreditam na nossa pregação, mas vão crer nos sinais que Deus está mandando. O mundo está num colapso, mas quem tem Jesus Cristo tem uma viva esperança no seu coração, aleluia. Versículo 30, irmão. Então aparecerá no céu final o sinal do Filho do Homem.
todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Aqui, irmãos, aproveitar que vocês estão aqui, não tem arrebatamento secreto, tá? Não existe isso. O arrebatamento não é secreto. O arrebatamento é visível. Jesus vai descer nas nuvens. O que vai acontecer num instante, piscar dos olhos, é a transformação do corpo dos crentes, do incorruptível ou do corruptível para o incorruptível, do mortal para o imortal. Será num abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta tocará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis para encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia! Ou seja, agora secreto não, sinais vão aparecer, Jesus vai aparecer sobre as nuvens e todo olho o verá. Todo olho o verá. Verão e temerão, e verão aquele a quem transpassaram. Mas agora ele não vem para ser crucificado, ele não vem para ser humilhado, ele não vem para ser zombado, ele vem para reinar para sempre, aleluia. A ele seja dada toda a honra e toda a glória para sempre. Glória a Deus, irmãos. Ele não vem mais para ser humilhado pelos homens. E aqui ele continua, irmãos. Versículo 32, e é aqui que eu quero entrar com os irmãos. Vamos juntos. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Eu dei essa aula ontem no Facebook. E vou falar aqui para os irmãos de novo. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. A figueira que é Israel. Jesus está falando de Israel. E o estado de Israel voltou a brotar, seus ramos, as suas folhas começaram a brotar em 1948. Pós Segunda Guerra Mundial, em 1948, em maio de 1948, um brasileiro, por nome de Oswaldo Aranha, brasileiro, que tem o seu nome numa praça lá em Jerusalém, que eu estive lá, um brasileiro na ONU, meteu a caneta para chancelar ou para ratificar que o Estado de Israel seria consolidado. 1948. Jesus disse então que quando os ramos começassem a brotar, de 1948 até 2024, irmãos, já se passaram quantos anos? Já se passaram quantos anos? Mais de 70 anos. Ok? Sim? Cadê os matemáticos aí? 1948 até 2024. 76 anos. Há exegetas da escatologia, preste atenção, porque eu não estou afirmando isso, tá? Isso aqui são teorias da escatologia. Pelo número de gerações que Deus falou com Abraão, quando o povo antes de entrar no Egito, pelo cálculo de gerações que Deus falou com Abraão, a geração teria 100 anos, e não 70 ou 80 anos, porque Deus havia determinado que o povo ficaria no Egito cerca de 400 anos. E segundo o cálculo do próprio Deus, daria 4 gerações, 400 anos. Então você dá 100 anos por cada geração. Ou seja, nós estaríamos nos aproximando exatamente do cumprimento do que Jesus disse que não passaria esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Existe nesse momento um plano maligno do mundo da janela 2030. Quem já ouviu falar? Estão preparando uma nova ordem mundial que vai se iniciar no ano de 2030. Estão mandando agilizar essa ordem. Estão correndo para agilizar essa ordem que é a janela 2030.
E o pacote envolvido nisso está culminado em guerras terríveis, irmãos. Isso aqui é uma fonte, tá? Isso aqui é uma fonte que eu vou passar para os irmãos. Coreia do Norte, Coreia do Sul. Coreia do Norte e Coreia do Sul já foram derrubadas pontes entre eles lá. E eles estão se preparando para uma guerra que, se começar, vai ser uma guerra terrível. Israel, essa semana, foi passado de dentro do Pentágono, lá dos Estados Unidos, vazou um ataque de Israel que seria feito contra o Irã. E uma iraniana acabou passando essas plantas, essas fontes do ataque de Israel, acabou denunciando Israel, falando que Israel faria um ataque maciço a usinas nucleares do Irã. Ou seja, Israel já estava preparando para dar a retaliação. Nós estamos vivendo aí, irmãos, está muito pertinho de daqui a pouco o mundo virar de cabeça para baixo. Preste atenção, depois do Covid o mundo nunca mais foi o mesmo. Depois do Covid o mundo mudou. E essa doença não veio à toa no mundo. Ela veio com um projeto maligno, que chama-se Projeto 2030, que é a nova ordem mundial que querem implantar no mundo. Então os crentes, irmãos, que estão enfiados em TikTok, em besteira o dia inteiro, uma crentaiada ruim que não lê Bíblia, uma crentaiada ruim que não estuda a palavra de Deus, uma crentaiada ruim que não está atento aos movimentos, e ficam vendo besteira o dia inteiro, daqui a pouco serão surpreendidos com sinais terríveis sobre a vinda de Jesus. Mas Maranata, aleluia, bem-aventurado é você que veio aqui para um culto de quinta-feira ouvir sobre a pregação do arrebatamento da igreja. Glória a Deus, irmão. Eu sei de crente que sai daqui de Mogi Guaçu e ele pega o carro e vai para São Paulo, para ir no Templo de Salomão em São Paulo, para fazer voto lá, para alcançar prosperidade financeira. Prosperidade financeira você está tendo agora, que é enchendo o teu coração da palavra de Deus. Aleluia, irmãos, que é enchendo o teu coração do Espírito e da palavra de Deus. Aleluia. E o Espírito dá a mão à noiva, e os dois dizem: vem, e quem tem sede, venha, e beba de graça da fonte da água da vida, aleluia. Que a igreja continue falando sobre a vinda de Jesus. Não dá ibope, não lota a igreja, não enche, mas é aquilo que a igreja tem que pregar. Glória a Deus, irmãos. E eu disse hoje, irmãos, a Logos, Mogi Guaçu, não vai abrir mão de pregar sobre a vinda de Jesus. Não vamos abrir mão, irmão. Todo dia eu recebo ideia criativa, até de outros amigos pastores. Pastor Niel, eu tenho uma ideia criativa lá para a igreja que vai bombar. Eu tenho uma outra ideia criativa lá que vai bombar. Irmão, não estamos querendo bombar, não. Nós estamos querendo ser arrebatados naquele grande dia, aleluia. As cadeiras vão ficar aqui, o som vai ficar aqui, o púlpito vai ficar aqui, tudo vai ficar aqui, mas a igreja amada e gloriosa vai para o lugar que Jesus Cristo prometeu para nós, aleluia. Eu vejo crentes, irmãos, se matando. Tem crentes, irmãos, que ele já tem 5 casas, ele quer ter mais. Glória a Deus, que Deus prospere, que tenha. Mas há um limite para as coisas, irmãos. Daqui a pouco, para o caixão já não vai mesmo. Vai para o inventário e briga de herdeiro. E na eternidade, aonde passará a sua eternidade? Que nós possamos estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Continue aí. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo e às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, quanto tempo tem uma geração? Cerca de 100 anos. Segundo o cálculo do Dr. Wim Malgo, do Chamado da Meia-Noite, está tendo um evento em Águas de Lindóia hoje lá. Uma pena que eu fiquei sabendo tarde demais.
Uma geração também poderia ser de 70, 80 anos, ou até de 90 anos, dentro dos Salmos 90, né, os Salmos de Moisés. Mas vamos considerar 100 anos, tá? Vamos continuar. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Preste atenção aqui. Jesus diz que nem os anjos, nem o Filho, senão quem? O Pai. Por que ele está falando que nem ele sabe? Porque aquele estava na terra, como homem. Agora ele está no trono como Deus. Aleluia. Por isso que ele está dizendo que nem o Filho sabe aqui. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem, irmãos. Noé, irmãos, vamos lá. Noé pregou 120 anos. 120 anos. Sabe o que ele pregava? Vai chover. Vai chover. Ei, vai vir uma chuva, vai vir um dilúvio sobre o mundo. Me ajude a construir a arca, porque vai ser feio. 120 anos pregando, ninguém acreditou. Porque não chovia, irmão. A Bíblia diz que não chovia. Subia um orvalho do chão que regava todas as plantas e não tinha chuva. O que esse velho gagá maluco está falando que vai descer água do céu? Aonde ele está com a cabeça? Mas sabe o que esse velhinho fazia? Todo dia, batendo em madeira e fazendo uma arca. Todo dia, batendo na madeira, Maurício, e fazendo uma arca. E aí, irmão Ricardo, eu imagino o pessoal passando assim, que velho doido. Ele não para com isso daí. Só que teve um dia, meus irmãos, que o céu ficou preto. O negócio começou a escurecer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu vou entregar algo para os irmãos aqui para a gente ir embora feliz, hein? Aleluia. Deus falou com ele: Noé, entra na arca. Tu e a tua família. Entra na arca, porque eu vou mandar água agora. Sabe quem entrou na arca com ele? A família dele inteira entrou na arca com Noé. Glória a Deus. Você entendeu o recado aqui agora? Você entendeu o recado aqui agora? Glória a Deus. A família dele inteira entrou. Porque às vezes, irmão, nós estamos querendo ganhar o mundo, não ganha nem nossa casa. Que a minha casa, que a tua casa, naquele grande dia, entre na arca que simboliza Cristo, a salvação da nossa vida. Glória a Deus, irmão. E tem outra coisa, hein? Entrou bicho e não entrou gente. Bicho entrou de toda espécie. E gente não entrou. E caía água e saía água do chão. E aí eu não vou entrar aqui em debate se o dilúvio foi local, se foi universal. Não vou entrar em escritos de Enuma Elish. Não vou entrar em nada disso daí, encontros da Babilônia, da criação, nada disso. Eu vou falar do que está na Bíblia, que as águas do abismo começaram a subir e caía a água de cima e era água de baixo, e era água de cima e era água de baixo, mas Noé estava guardado dentro da arca, aleluia, porque ele obedeceu a palavra de Deus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia, irmãos. Aconteça o que acontecer, Igreja Logos, irmãos que estão aqui. Aconteça o que acontecer. Vamos entrar na arca. Glória a Deus. Vamos entrar na arca. Vamos fazer nossa parte. Tem gente que não quer saber de nada. Mas eu quero que a minha família seja salva. E você também, aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Preste atenção no que o pastor vai dizer. As coisas estão acontecendo rápido demais. Rápido demais, irmão.
O ano de 2025 vai ficar registrado o que eu vou falar aqui. Vai ser assustador para a humanidade. O ano de 2025 vai ser assustador para a humanidade. Vem coisas terríveis ainda, irmãos. O pessoal ficou assustado com o Covid. Vem coisas piores por aí. Tem coisas assustadoras que ainda vão acontecer. E nós ainda nem entramos no cumprimento total do que Jesus disse. Vem coisas terríveis, irmão. Eu, por exemplo, acredito que nem os selos foram abertos ainda. O pastor Paulo Júnior acredita que o selo abriu. Eu não acredito. Eu acredito que nem os selos abriu ainda, porque tem selo, tem trombeta e tem taças da ira de Deus ainda sobre o planeta Terra. E tudo isso, irmãos, vai provar o quê? Que Deus é soberano, poderoso e glorioso. Que o homem não é nada, quem controla tudo é Ele, a Ele a honra, a glória, o domínio e o poder, pelo século dos séculos, amém. Aplauda o Rei Jesus bem forte, glória a Deus. Aleluia. Então aquele dia vai ser como o dia de Noé, casavam e davam-se casamento. Casavam-se e davam em casamento, até que veio o dilúvio e ninguém percebeu. Há uma apostasia pairando sobre a igreja brasileira e os crentes. Esses dias ficaram impressionados no Brasil com o avivamento em Asbury, lá nos Estados Unidos, aonde começou aquele avivamento e o pessoal orando, a igreja que não parava de orar, e o pessoal maravilhado com aquilo, e o povo brasileiro, irmão, cada vez mais afastado das escrituras, afastado da convicção do arrebatamento da igreja, envolvidos em coisas que não trazem profundidade espiritual, mas Deus está falando conosco nesses últimos tempos. Igreja, prepare-se para aquele grande dia, prepare-se para o arrebatamento da igreja, aleluia, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quantos aqui vão falar da vinda de Jesus? Glória a Deus, irmão. Então, gostaria que você hoje, na rede social sua, colocasse assim no Facebook: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Já vai perder um monte de amigo, viu? Já vão deixar de seguir você. Tá? Já vão deixar de seguir você. Começa a colocar lá, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Já vão deixar de seguir você. Mas glória a Deus. Nós queremos o céu e a presença do Senhor em nossa vida. Aleluia. Se coloque sobre os seus pés, nós vamos orar. Porque, irmãos, eu tenho algo especial para quinta-feira que vem, que é a parábola das 10 virgens. Imperdível, irmãos. A parábola das 10 virgens. Como nunca foi ensinado. Estou inventando a roda, amém? Vou trazer a parábola das 10 virgens. Não de forma tendenciosa, como alguns trazem. Sem viés teológico, a exegese da parábola das 10 virgens, tá? Das 5 nécias e das 5 loucas. Glória a Deus. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, sentimos a Tua presença aqui. O Senhor está aqui conosco, Senhor, falando em nosso coração. Eu quero orar por essa casa, eu quero orar por essa vida, eu quero orar por essa família. Senhor, assim como Noé entrou naquela arca, que a minha casa, que a casa dos irmãos toda possa entrar para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, cada família, cada vida, e que nós possamos sair daqui muito abençoados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino, glória a Deus. Glória a Deus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera.